Boa noite a todos que já se encontram conectados conosco. Que Deus abençoe a cada um. Vou colocar aqui, Sidneia, já dando a paz do Senhor. Dona Carmosina também, cumprimentando aí os irmãos, dando a paz do Senhor a todos. Ladário também, já se encontra conosco. Djalma e família, Deus abençoe também vocês. Vamos aguardar, irmãos, só mais um minutinho, né? O povo poder entrar. Bonates também, já está conosco, a paz do Senhor. Olha quem está aí na área também, Catrinque. Deus abençoe sua vida. Isabel também chegando aí para se juntar a nós. Bom, irmãos, 8h05, né? 5 minutinhos aí de carência. Já está na hora, então, de nós iniciarmos. E eu quero fazer isso orando com vocês, invocando o nosso Senhor, a bênção dele, a iluminação do seu Santo Espírito, para que eu e vocês possamos, assim, estudar e compreender a palavra de Deus. Então, onde você estiver agora, que você possa orar comigo. Senhor, eu quero louvar o teu nome, te bendizer, eu quero glorificar o Senhor por tudo que tu és, por tudo que o Senhor representa na nossa vida. Receba a nossa gratidão, não apenas a minha e da minha família aqui, mas também dos irmãos que se juntam a nós neste momento de culto, neste momento de estudo da tua palavra. Que o Senhor, ó Deus, possa olhar para nós com graça, com misericórdia, e nos ajudar a compreender tua palavra, e que o teu Espírito também nos ajude a praticá-la, a vivê-la, a experimentá-la de fato nas nossas vidas. E que isso nos transforme, que isso nos modifique, que isso nos torne mais parecidos com o teu Filho Jesus, o nosso Senhor e Salvador. Abençoa nossas casas, nossos lares. Louvado seja o teu nome, Senhor. Muito obrigado, ó Pai, por estar conosco e nos dar essa oportunidade de estudarmos a tua palavra nesta noite. Que este estudo possa alcançar outras vidas, possa, Senhor,
atingir outras famílias, outros lares, e que cada pessoa seja impactada pela tua palavra, seja transformada pelo poder do Evangelho, para a glória do teu nome, Deus. É assim a minha oração, que a faço juntamente com o teu povo reunido, em nome de Jesus. Amém. Bom, vamos então louvar a Deus com 2 cânticos. Quem sabe pode cantar, hein? Não é proibido. Mestre, eu preciso de um milagre. Transforma minha vida, o meu estado. Faz tempo que eu não vejo a luz do dia. Estão tentando sepultar minha alegria, tentando ver meus sonhos cancelados. Lázaro ouviu a sua voz quando aquela pedra morreu. Depois de 4 dias ele reviveu. Mestre, não há outro que possa fazer aquilo que só o teu nome tem todo o poder. Eu preciso tanto de um milagre. Transforma minha perna, me chama pelo nome, muda minha história, ressuscita os meus sonhos, transforma minha vida, me faz um milagre, me toca nessa hora. Me chama para fora, ressuscita-me. Tu és a própria vida, a força que há em mim. Tu és o Filho de Deus, que me ergue a vencer. Senhor de tudo em mim. Eu ouço a sua voz me chamando pra viver uma história de poder. Demora minha perna, me chama pelo nome, muda minha história, ressuscita os meus sonhos. Transforma minha vida, me faz um milagre, me toca nessa hora, me chama para fora, ressuscita-me. 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 Muito bem. Vamos para o segundo louvor desta noite. Espero que você continue aí cantando conosco, hein? Vamos louvar o Senhor. Ele é o Cordeiro que foi morto. Santo, santo ele é. Um novo cântico ao que se assenta sobre o trono do céu. Ele é o Cordeiro que foi morto. Santo, santo ele é. Um novo cântico ao que se assenta sobre o trono
trono do céu. Santo, 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 Deus Todo-Poderoso, que era e é e há de vir. Com a criação eu canto louvores ao Rei dos Reis. És tudo para mim e eu te adorarei. Estás vestido no arco-íris, som de trovão, luzes, relâmpagos, louvores, honra, glória, força e poder para sempre, ao único Rei eternamente. Santo, 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 Deus Todo-Poderoso, que era e é e há de vir. Com a criação eu canto louvores ao Rei dos Reis. És tudo para mim e eu te adorarei. Maravilhado, extasiado, eu fico a ouvir teu nome. Maravilhado, extasiado, eu fico a ouvir teu nome. Jesus, teu nome é força, é fôlego de vida, misteriosa, água viva. Santo, 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 Deus Todo-Poderoso, que era e é e há de vir. Tua criação eu canto louvores ao Rei dos Reis. És tudo para mim e eu te adorarei. Amém. Bom, 2 louvores para alegrar o nosso coração. Irmãos, eu quero nesse momento fazer uma oração de gratidão pela vida do nosso irmão Saturnino, que fez aniversário ontem. Então eu quero aqui publicamente orar pela vida dele, já que estamos reunidos em torno da palavra do Senhor como igreja. Mas eu também quero orar agradecendo a Deus pela recuperação da saúde da senhora Narte, que é a avó da minha esposa. Nós comentamos no nosso grupo sobre o estado de saúde dela, nós estávamos orando e ela apresentou melhoras, saiu do coma induzido, E isso é também motivo de louvarmos a Deus, Deus também está sustentando aí a saúde dela. Então vamos fazer essa oração aí onde você estiver agora. Ore comigo, por favor, dando graças ao Senhor. Ó Deus, eu quero ainda orar a Ti, agradecendo ao Senhor por mais um ano de vida concedido ao irmão Saturnino. Obrigado, Pai, por tê-lo sustentado durante mais esse tempo.
especialmente porque ele encontra-se na tua presença, é teu servo, te serve, conhece tua palavra, adora o teu nome. Obrigado, conceda a ele saúde, vigor, dê a ele paz, Senhor, dê a ele prosperidade, que ele consiga ser próspero em tudo que ele vier a fazer, para assim honrar e glorificar o teu próprio nome. Com ele, abençoa a sua esposa, abençoa também seus familiares, ó Deus, porque certamente, quando o Senhor abençoa os nossos familiares, nós também nos sentimos contentes, satisfeitos. Então, que o teu servo possa se regozijar com os teus cuidados. Obrigado por ele fazer parte da igreja de Soteco. Obrigado, Deus. Também quero orar, louvando o teu nome, pela recuperação da saúde da dona Narte. Nós vínhamos orando por ela, ela enfrentava uma situação muito difícil, e hoje sabemos que ela apresentou melhoras. Isso também alivia o nosso coração, isso também nos dá alegria. Sabemos que ela ainda precisa de muitos cuidados. Sabemos que o caso dela ainda é muito delicado, muito sensível, mas sabemos também que o Senhor é poderoso para guardá-la. Cuida, Senhor, não apenas do corpo da dona Narte, mas, sobretudo, da alma. Deus, fala ao coração dela. Que tu possas, Senhor, sussurrar ao ouvido dela. Muito obrigado, Senhor, por esta recuperação. Mas sabemos que tu és poderoso para fazer muito além daquilo que nós pedimos ou pensamos. Então, recebe a nossa gratidão desde já. Continua conosco, Senhor. Em nome de Jesus oramos. Amém. Bom, agora então eu vou compartilhar com vocês a minha tela. Pronto. Está aí, né? O objetivo do nosso estudo nesta noite é continuar estudando, falando sobre o Evangelho de João, quarto evangelho da Bíblia. Na semana passada nós avançamos até o verso 21. Então agora nós vamos retomar a partir do verso 22. Bom? Então eu espero que você esteja com a sua Bíblia aberta aí, tá bom? Vamos fazer a leitura do verso 22 ao verso 42 de maneira gradativa, tá bom? Vamos ler trecho por trecho e conforme cada trecho lido, nós vamos então explicando, né, pontuando os devidos ensinamentos, fazendo as devidas reflexões. Tudo bem? Então, esteja aí com a sua Bíblia aberta. Olha só, não podemos perder de vista o que já comentamos na semana passada, tá bom? Nosso versículo-chave aí é João, capítulo 10, versículo 11. Eu sou o bom pastor dá a vida pelas ovelhas. Jesus está falando dele próprio, né? Ele diz assim, eu sou. É Jesus, ok? E Jesus está dizendo, olha que interessante, que ele dá a vida. Quando ele diz, né, que dá, repare, ele está, em outras palavras, querendo dizer que ninguém tem
o poder de, por si só, exigir isso dele ou cobrar isso dele, mas ele dá, espontaneamente ele se oferece, ok? Agora, como eu já expliquei na semana passada, tá? Quero apenas aqui relembrar os irmãos, fundamentando tudo isso na própria Escritura. Jesus dá a sua vida por quem? Por toda e qualquer pessoa? Não foi isso que Jesus disse. Tá? Estudando a Bíblia sistematicamente, a gente precisa perceber o que foi que Jesus de fato ensinou e o que foi que os apóstolos também ensinaram. Jesus disse que ele dá a sua vida pelas ovelhas. E nós estamos vendo desde a semana passada, vamos ver ainda hoje, de acordo com os trechos que vamos ler, que existem pessoas que são ovelhas e existem pessoas que não são ovelhas. E Jesus está afirmando que ele deu a sua vida pelas ovelhas, ou seja, por um grupo específico de pessoas, as quais constituem o seu rebanho, que são designadas então como suas ovelhas. Seguindo em frente, o nosso alvo, ao estudar o Evangelho de João, recapitulando, é o quê? É descobrir quão maravilhoso é fazer parte do aprisco do Supremo Pastor. Em razão de quê? Em razão do amor que o Supremo Pastor nutre pelas suas ovelhas, em razão do cuidado que ele tem para com suas ovelhas, certo? Então, tudo isso faz com que a gente realmente se sinta beneficiado por pertencer a esse aprisco, a esse rebanho maravilhoso do nosso Supremo Pastor, que é Cristo Jesus. Bom, então, entrando propriamente no texto bíblico, eu quero ler com vocês, inicialmente, os versículos 22 a 25. Quero que você acompanhe aí na sua própria Bíblia. A palavra de Deus diz assim: celebrava-se em Jerusalém a festa da dedicação. Era inverno. Jesus passeava no templo, no pórtico de Salomão. Rodearam-no, pois, os judeus e o interpelaram: até quando nos deixarás a mente em suspenso? Pergunta que fizeram a Jesus. Se tu és o Cristo, dize-o francamente. Como se Jesus já não tivesse indicado isso, né? Mas enfim, verso 25. Respondeu-lhes Jesus: já vô-lo disse, e não credes. As obras que eu faço em nome de meu Pai testificam a meu respeito. Bom, o fato é que João situa esse diálogo de Jesus com os judeus novamente num ambiente de festa. Agora é a festa da dedicação. João já se referiu anteriormente, nós já estudamos, a festa das cabanas. Agora é uma outra festa, a festa da dedicação, momento de inverno, né? Então esse era um ambiente. Só que, apesar de ser um ambiente festivo, não havia nada para comemorar, né? Especialmente em relação ao próprio Jesus. Por quê? Porque Jesus estava sendo ali pressionado, questionado, interpelado pelos judeus, pelos religiosos, com o único objetivo, né, de ser, digamos assim, acusado de blasfêmia, né? Então, olha aí, qual era o objetivo dos religiosos? Interpelar Jesus. Para quê? Para encontrar nele um motivo qualquer para o prender. Eles queriam porque queriam acusar Jesus, certo?
O que acontece é que Jesus já tinha dado indicações da sua divindade, né? Ele falou abertamente sobre isso para aquela mulher samaritana, cujo encontro, cujo relato está registrado também no Evangelho de João, no capítulo 4, versículo 26. Vamos voltar um pouquinho e reler essa passagem brevemente, só para que a gente não perca de vista essa revelação clara e aberta de Jesus a respeito da sua própria divindade. Então, João 4, verso 26 diz assim: Eu o sou, eu que falo contigo, eu sou quem? Né? Vamos então voltar no verso 25. Eu sei, respondeu a mulher, que há de vir o Messias, chamado Cristo. Quando ele vier, nos anunciará todas as coisas. Então, no versículo 26, Jesus se declara o Cristo, o Messias, abertamente para a mulher. Mas, fora essa declaração, Jesus também já tinha dado indicações a respeito de quem ele de fato era, ou seja, a respeito da sua divindade, né? Ele diz isso no versículo 25. Vamos voltar ao capítulo 10, verso 25. Olha que Jesus disse: Já vou-lo disse, e não credes. As obras que eu faço em nome de meu Pai testificam a meu respeito. Então, Jesus dá essa indicação através também das obras, né? É isso que a gente consegue ler e depreender a respeito do versículo 25. Jesus está dizendo, olha, as obras que eu faço testificam, né? Eu não faço em meu próprio nome, mas faço em nome do Pai. E vocês estão percebendo tudo isso e não estão acreditando. Mas, veja bem, a pergunta que nós precisamos fazer neste exato momento é a seguinte: por que que algumas pessoas creem e outras não creem? Por que que as indicações de Jesus, por que que as revelações registradas na Bíblia são suficientes para convencer uns, mas não são suficientes para convencer outros? Nós precisamos fazer essa pergunta. E quem vai responder é o próprio Jesus. Por que que aqueles religiosos, mesmo diante do poder de Jesus, dos milagres de Jesus, dos ensinamentos de Jesus, mesmo aquelas pessoas em contato com tudo isso, elas se mantinham insensíveis? Por que que elas não eram capazes de crer na divindade de Jesus? Vamos ler o versículo 26? A resposta está nele. Observe. Mas vós não credes. É a afirmação. É a constatação. Agora vem o motivo. Agora vem a causa. Porque não sois das minhas ovelhas. Percebe? Então, irmãos, o que nós precisamos entender é que só crê em Jesus aquele que de fato pertence a ele. Veja que nós não cremos para sermos ovelhas. A ordem é contrária, queridos. A ordem é contrária. Nós somos ovelhas. E porque somos ovelhas, é que cremos. Eu vou explicar isso novamente para você, porque eu sei que falar isso vai contra aquilo que muitas pessoas compreendem a respeito do Evangelho. Então eu quero falar isso com muita serenidade, eu quero explicar isso com muita tranquilidade, mas acima de tudo, fundamentado na palavra do próprio Senhor Jesus. Vamos
compreender melhor o que Jesus ensinou no versículo 26. Vamos ler. Vós não credes. Por quê que vós não credes? Porque não sois das minhas ovelhas. Então veja. O que vem primeiro? A fé ou o fato de ser ovelha? A realidade de ser ovelha? O que vem primeiro? A resposta é muito clara no versículo 26. A resposta é que primeiro nós temos que ser ovelhas. Nós só conseguimos crer em Jesus se nós de fato formos suas ovelhas. Se nós de fato pertencermos ao seu rebanho. Se nós pertencermos ao rebanho de Jesus, nós vamos ser despertados para crer em Jesus. Veja que o fato de sermos ovelha é anterior à nossa fé. É uma realidade que vem primeiro. Crer em Jesus é uma consequência. Olha direitinho para o versículo 26. Crer em Jesus é uma consequência do fato de ser ovelha, do fato de pertencer ao rebanho dele. Só pode crer em Jesus quem já pertence a ele. Pastor, mas em que momento que eu passo a pertencer a Jesus? Querido, eu preciso informar uma coisa para você. As ovelhas de Jesus já o pertencem desde a eternidade. Jesus não está escolhendo ninguém agora, em cima da hora, prestes a concretizar a sua volta. Jesus já sabe quem são as suas ovelhas. Jesus já sabe, porque de antemão, no céu, na eternidade, ele já as conheceu. Jesus já conheceu quem são as suas ovelhas e quem não é a sua ovelha. Essa é a realidade. Você lembra que Jesus disse? Vamos voltar um pouquinho na Bíblia. Volta ao versículo 14, por favor. O que Jesus disse? Conheço as minhas ovelhas e elas me conhecem a mim. Percebe? Agora olha o versículo 16. Jesus está dizendo: ainda tenho outras ovelhas. Não deste aprisco, ou seja, não de Israel, não do povo judeu. Eu tenho outras além deste aprisco. Eu tenho ovelhas no Brasil, eu tenho ovelhas no Japão, eu tenho ovelhas na Ásia, na África, eu tenho ovelhas nos Estados Unidos, na Grécia, eu tenho ovelhas, enfim, de vários lugares. E eu sei quem elas são. Desde a eternidade, quando eu as escolhi, quando eu mesmo as tornei minhas ovelhas, eu já as conheci. Então é por isso que eu sei que eu não tenho ovelhas somente aqui em Israel. É por isso que eu sei que eu tenho outras ovelhas de outros lugares. Porque as minhas ovelhas foram tornadas ovelhas desde a eternidade. Então, queridos, nós não somos feitos ovelhas em cima da hora. Jesus não está fazendo ovelha agora em cima da hora. Jesus está apenas chamando as ovelhas. Jesus está apenas agora evidenciando, por meio do evangelho, por meio da pregação, e por meio da obediência à sua palavra, quem de fato já são as suas ovelhas. Então, quem não crê é porque
não é ovelha. Entendeu? Claro, pastor, mas existem pessoas que agora, neste exato momento, não creem em Jesus, mas poderão crer? Claro que sim, querido, claro que sim, né? Nós não sabemos quem são essas ovelhas. Jesus não deu a nenhum de nós a presciência, né? A onisciência. Nós não sabemos quem são as ovelhas. É por isso que nós devemos pregar o evangelho a toda criatura. Nós não devemos fazer acepção. Por quê? Porque entre aqueles para quem a gente prega o evangelho, pode ser que existam as ovelhas que Jesus já escolheu desde a eternidade. Ele sabe quem são as suas ovelhas. Nós não. Nós não sabemos. Então é por isso que nós não podemos selecionar. Olha, eu prego para esse, para aquele eu não prego. Eu prego para aquela, mas para aquela outra eu não prego. Não, querido, isso não nos cabe. Agora, só vai crer no evangelho que a igreja prega, só vai crer nas sagradas escrituras quem, desde a eternidade, foi feito ovelha de Jesus. Tá bom? E, especificamente, para quem é congregacional, tá? Agora eu quero afunilar aqui o ensino, eu quero sugerir que leia o artigo 19 da nossa declaração de fé. Anote aí, artigo 19. Dos 28 artigos que o Robert Calley nos deixou, eu gostaria de sugerir que vocês, congregacionais, lessem o artigo 19, para que a gente tenha uma noção também, né, do que o fundador, né, do congregacionalismo aqui no Brasil nos deixou como legado, como ensinamento, né? E aquilo que nós, como igrejas congregacionais, vinculados aí à União, e que assinam aí, né, os 28 artigos, como uma síntese da nossa declaração de fé, creem. Então, depois vocês leiam o artigo 19. Nós precisamos compreender o que aquele artigo diz, fundamentado nas palavras do Senhor. Tá bom? Primeiro você é ovelha, depois você crê. Tá bom? Vamos avançar então agora aqui. Espero que isso tenha ficado claro. A partir de agora, os versos 27 e 30. Vamos seguir em frente. As minhas ovelhas ouvem a minha voz, eu as conheço e elas me seguem. Eu lhes dou a vida eterna, jamais perecerão, e ninguém as arrebatará da minha mão. Aquilo que meu Pai me deu é maior do que tudo, e da mão do Pai ninguém pode arrebatar. Eu e o Pai somos um. Bem, o que nós podemos extrair de ensinamento a respeito dos versículos que nós acabamos de ler? O primeiro ensinamento desse pequeno trecho é que Jesus está reafirmando que as ovelhas dele, presta bem atenção, hein? As ovelhas de Jesus ouvem a sua voz. É aquilo que eu falei, queridos. Quando o evangelho é pregado, o Espírito Santo se encarrega de abrir o entendimento das ovelhas de Jesus. Então, as ovelhas de Jesus passam a crer. Ouvir aqui é crer, é ler e compreender com fé, com obediência. Ouvir aqui é entender a mensagem da salvação.
e é se submeter à palavra do Senhor. É isso que significa ouvir. Então, só quem tem essa condição é quem é ovelha. E o Espírito Santo se encarrega de trabalhar no coração das ovelhas de Jesus, de tal maneira que elas, ao ouvirem a pregação do Evangelho, ou como a gente gosta de dizer, né, ao ouvirem o apelo do Senhor Jesus, ao apelo que vem por intermédio da pregação, das páginas das Sagradas Escrituras, essas ovelhas, então, sejam despertadas e se submetam ao senhorio de Cristo. Tá bom? E as ovelhas, então, ao ouvirem a voz do seu Senhor, do seu Salvador, do seu Supremo Pastor, elas passam, então, a seguir a voz do Supremo Pastor, que é, como nós sabemos, Cristo Jesus. E Jesus, então, está reafirmando que ele sabe quem são as suas ovelhas. Tá bom? Jesus apresenta o contraste entre as suas ovelhas e os incrédulos. Queridos, os incrédulos podem frequentar as igrejas, podem ter uma Bíblia dentro da sua casa, os incrédulos podem ter contato com pessoas crentes, os incrédulos podem participar das atividades da igreja, mas ainda assim eles vão se manter incrédulos. Por quê, pastor? Ora, eu preciso ler para você novamente o versículo 26. Quando você me faz essa pergunta, eu respondo com o versículo 26. Por que que o incrédulo se mantém incrédulo? Verso 26. Porque não faz parte das ovelhas de Jesus. Então você pode fazer o que for, essa pessoa não vai crer. Não vai crer porque não é ovelha. Aí, de novo, a gente cai naquele problema, né, que muita gente gosta de levantar. Poxa, pastor, então o senhor me desestimula a pregar. Não, a Bíblia não desestimula você a pregar. Ué, pastor, como é que você diz então que a Bíblia não me desestimula a pregar? Leia Mateus 28. Vamos abrir em Mateus 28? Você quer ver como a Bíblia não desestimula a igreja a pregar o Evangelho? Muito pelo contrário. A igreja, ou melhor, a Bíblia incentiva a igreja a pregar o Evangelho. O que Jesus disse para os seus discípulos em Mateus 28? Olha lá. Verso 19. Ide, portanto, fazei discípulos de todas as nações. Essa é a ordem. Esse é o estímulo para nós continuarmos a pregar. Mas Jesus não está dizendo que todo mundo vai crer. Jesus não está dizendo que todo mundo é ovelha. Jesus já sabe. Nós não sabemos. E nós não devemos estar preocupados com isso. A nossa preocupação é cumprir o ide do Senhor. É pregar. Vamos abrir em Marcos. Já vimos Mateus, vamos agora abrir Marcos. O que a Bíblia nos incentiva a fazer? Marcos 16, versículo 15. Ide por todo o mundo e pregai o evangelho a toda criatura. Essa é a nossa incumbência. Mas nós temos que estar cientes que para aquelas pessoas a quem nós pregamos, umas são ovelhas, e essas vão crer. Outras não são ovelhas e nunca crerão nas Sagradas Escrituras. Tá bom? Segundo o ensinamento que nós podemos extrair desse trecho que nós acabamos de ler, as ovelhas do Senhor Jesus recebem a vida eterna e não perecerão. Vejam, isso aqui é importante também, tá? Ó, não perecerão. Pastor, mas eu cresci pensando, né, acreditando que eu poderia perder a salvação e poderia ir para o inferno.
Pastor, eu recebi o seguinte ensinamento. Hoje eu estou salvo, mas amanhã, se eu pecar, eu não estou salvo. Ora, queridos, se esse ensinamento é verdade, que você pode estar salvo hoje e amanhã você pode estar terrivelmente perdido, como é que a gente, então, explica a afirmação que Jesus acabou de fazer para nós? Como é que a gente entende essa certeza que Jesus está transmitindo às pessoas? Vamos ler o verso 28, 29 e 30 mais uma vez? Eu lhes dou a vida eterna, jamais perecerão, e ninguém as arrebatará da minha mão. Aquilo que meu pai me deu, ora, o que o pai deu ao filho? A autoridade, a capacidade, o poder para preservar as suas próprias ovelhas. Aquilo que meu pai me deu é maior do que tudo. E da mão do pai ninguém pode arrebatar. Ou seja, arrebatar as ovelhas. Então veja, pare de ficar com medo de perder a salvação. O salvo, ele vive como salvo. O salvo, o regenerado, o convertido, ele pode pecar, ele pode cometer alguns deslizes, mas ele não perde a salvação por isso, querido. O salvo, ele é exortado, ele é disciplinado, ele se arrepende, ele pede perdão e ele volta a fazer o que é certo. Mas ele não perde a salvação. Ninguém que é salvo de verdade perde a salvação. Você não está salvo no domingo e na segunda você está terrivelmente condenado ao inferno. Leia as Escrituras. Leia o que Jesus está dizendo para você. Ninguém pode arrebatar você das mãos do Senhor. O diabo não pode. Pastor, mas e se eu cometer o mais terrível dos pecados? Ora, isso pode ter consequência prática na nossa vida. O pecado que você comete pode ter consequência terrível na vida da sua família, na vida da sua igreja. Com o seu pecado, você pode prejudicar a sociedade onde você mora, o grupo com o qual você se articula, convive, né? Você pode prejudicar muita gente que está ao seu redor. E você pode prejudicar o seu ministério. O pecado que você comete pode ter consequências devastadoras. Mas, com certeza, nenhum pecado que você comete é suficiente para que você perca a sua salvação. Quem está dizendo isso não é o pastor Albert. Eu estou apenas tentando explicar isso para você. Eu estou apenas transmitindo um ensinamento que está na Bíblia Sagrada. Jesus está falando, ninguém pode tirar o salvo das mãos do Pai. Ninguém tem poder maior do que Jesus para fazer com que a sua ovelha deixe de ser sua ovelha. Tá bom? Então, Deus impossibilita a morte espiritual das suas ovelhas. Você quer ver? Vamos abrir a Bíblia em Romanos, capítulo 8. Abre aí comigo. Eu sei que é um texto conhecido nosso. Talvez você já saiba até de cor esse trecho, essa passagem. Então vamos lá. Romanos 8, do 28. Olha lá. O que está escrito? Sabemos que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo o seu propósito. Porquanto, aos que de antemão Deus, conheceu, também os predestinou para serem conformes à imagem de seu Filho, a fim de que ele seja o primogênito entre muitos irmãos. E aos que predestinou, a esses também chamou. E aos que chamou,
a esses também justificou. E aos que justificou, a esses também glorificou. Para um pouquinho comigo. Para um pouquinho comigo. Quero fazer uma pergunta para você. Eu e você, que estamos vivos aqui, né? Os crentes que já morreram no passado, os crentes que virão a ser revelados como ovelhas, né? Que virão a crer no Evangelho. Já fomos glorificados? Já fomos glorificados no sentido pleno da palavra? Sim ou não? É claro que não. Nós não temos um corpo glorificado. Mas a Bíblia está dizendo que essas pessoas, que incluem eu e você, nós já fomos glorificados na mente de Deus. No momento em que Deus nos elegeu como suas ovelhas, ele também já determinou a nossa glorificação. Preste atenção nas formas verbais do versículo 30. Estão todas no passado. Por que estão no passado? Porque Deus já se encarregou de começar e terminar a sua obra na vida das suas ovelhas. Essa é uma obra que, na mente de Deus, já está concluída. Agora, é claro que no meio da humanidade, naquilo que a nossa mente humana é capaz de compreender, o plano da salvação está ainda se desenvolvendo. Então, para mim e para você, a salvação ainda está em desenvolvimento, ainda está passando por alguns estágios. Mas na mente de Deus, isso já é algo definido, acabado, completo, e ninguém vai mudar essa conclusão. Qual é a conclusão desse processo? Que as ovelhas, as verdadeiras ovelhas de Deus, do Senhor, já são vistas por Ele glorificadas. Vamos ler de novo o versículo 30. Os que predestinou, verbo no passado, também chamou. Como é que Deus chama as suas ovelhas? Por meio da pregação. Esse é o chamado eficaz. Deus chama as suas ovelhas por meio da pregação do Evangelho, que eu e você devemos fazer no tempo presente, no tempo da nossa existência. A igreja está na terra para proclamar o Evangelho. Lembra do que Paulo disse aqui mesmo em Romanos, capítulo 10? Né? Vamos ao capítulo 10, para você entender. Guarda aí o capítulo 8, mas vai comigo no capítulo 10. O que Paulo está dizendo? No versículo 14. Como, porém, invocarão aquele em quem não creram? E como crerão naquele de quem nada ouviram? E como ouvirão se não há quem pregue? E como pregarão se não forem enviados? Então veja que Paulo está associando o crer à pregação do Evangelho. É assim que Deus chama as suas ovelhas. A igreja precisa pregar. Nós precisamos investir no ministério da pregação, porque é através da pregação do Evangelho que as ovelhas são chamadas e são reveladas no presente século. Entendeu? Por que nós precisamos investir em missões, investir no evangelismo, investir no ministério da palavra? Entendeu? Vamos voltar então no capítulo 8, versículo 30. Aos que predestinou também chamou. Na mente de Deus, já está todo mundo eleito, já está todo mundo chamado, já está todo mundo justificado.
Todo mundo quem, pastor? As ovelhas. As ovelhas. A esses, não é a todo mundo. A esses quem? A quem ele mesmo predestinou, chamou e justificou. A esses, Deus também já fez o quê? Glorificou. Então é por isso que você não pode hoje ser ovelha e amanhã deixar de ser ovelha. Por quê? Porque a obra já foi concluída. Nós é que não temos essa dimensão temporal. Deus é eterno, nós não somos. Nós não temos essa capacidade, né, de ultrapassar os nossos limites temporais, físicos, espaciais. Nós não temos, mas Deus tem. Então Deus já vê cada ovelha glorificada. E qual é a garantia para que isso aconteça? Ora, aí a gente tem que voltar no Evangelho de João. A garantia para que isso aconteça não está em você. A garantia não está em mim. A garantia está no próprio Deus. Repare aqui, a garantia disso está fundamentada em quê? No seu querer? No meu querer? Não. No querer e no poder do próprio Deus. No querer e no poder do próprio Senhor. Você quer ler comigo as Escrituras novamente? Vamos voltar. João 10, versículo 28. O fundamento da nossa segurança está em Deus. É Ele que quer que seja assim. Foi Ele que determinou que seja assim. E ninguém tem mais poder do que Ele para desdizer o que Ele disse, para invalidar o que Ele já homologou. Vamos ler a Bíblia. Eu lhes dou a vida eterna, jamais perecerão, em tempo algum. E ninguém as arrebatará da minha mão. Aquilo que meu Pai me deu é maior do que tudo, e da mão do Pai ninguém pode arrebatar. Eu e o Pai somos um. Ou seja, o que o Pai quer, o Filho também quer. Ok? Avançando, do 31 ao 33 agora. Vamos ler. Disse-lhe Jesus: tenho-vos mostrado muitas obras boas da parte do Pai. Por qual delas me apedrejais? Olha aí o problema. Responderam-lhe os judeus: não é por obra que te apedrejamos, e sim por causa da blasfêmia. Pois sendo tu homem, te fazes Deus a ti mesmo. Replicou-lhe Jesus: não está escrito na vossa lei, ou melhor, até o verso 33, né? Não vou avançar no verso 34, não. Vamos meditar nos versos 31 a 33. Bom, o que está acontecendo aqui? Mais uma vez, a figura dos religiosos brigando com Jesus. Eles tentaram apedrejar Jesus Cristo mais uma vez. Já tinham tentado fazer isso, né? E por que eles estavam tentando apedrejar Jesus, matar Jesus? Por quê? Veja, Jesus faz a pergunta, né? Jesus perguntou: por qual, né, das minhas obras? Veja, olha aqui, ó. Será que era realmente das obras que Jesus estava fazendo? Aí os religiosos vão revelar o verdadeiro motivo de tentarem prendê-lo, acusá-lo, apedrejá-lo. Era o quê? O fato de Jesus se apresentar como Deus. Veja bem, veja bem. A indignação era porque Jesus estava dizendo que ele era divino, que ele era Deus, que ele era o Messias, que ele era o Salvador.
Não é curioso isso? Não é curioso? Preste atenção nessa pergunta que eu faço. Olha só. Por que algumas pessoas aceitam as obras de Jesus, as bênçãos de Cristo, mas não aceitam o fato de ele ser Deus, de ele ser divino? Por quê? Eu quero apresentar a você uma resposta. Eu tenho uma resposta para apresentar a você. Eu tenho uma explicação aqui comigo. Você quer saber? É simples. Porque aquilo que Jesus faz, né, pode nos trazer bênçãos. E nós somos, de certa forma, assim, inclinados ao benefício próprio. Quem é que não gosta de ser beneficiado? Por exemplo, quem é que não gosta de ser beneficiado com a saúde? Quem é que não gosta de ser beneficiado com prosperidade, em vários sentidos da palavra? Quem é que não gosta de ser consolado? Não é? Quem é que não gosta de ter as suas orações correspondidas? Todos nós gostamos. Todos nós gostamos. Agora, o grande problema é que quando a gente passa a aceitar Jesus como divino, né, a gente está, ao mesmo tempo, assumindo que Jesus tem autoridade sobre a nossa vida. Nós estamos assumindo que, de fato, Deus, a divindade, se encarnou entre nós. Nós estamos admitindo que existe um ser sobrenatural com poderes inexplicáveis e inigualáveis que, de fato, formou o universo. Nós estamos admitindo que a Bíblia é verdadeira em tudo aquilo que ela anuncia. E que o mundo, por exemplo, não foi criado, que o universo não foi criado de um Big Bang, de uma explosão cósmica que aconteceu no universo. Que o universo não foi criado por acaso, mas que existe realmente um ser sobrenatural que controla todas as coisas. Que o universo realmente foi formado de acordo com o que está apresentado em Gênesis. Nós teremos que admitir também que o homem não foi formado do macaco, como alguns cientistas alegam, alguns estudiosos alegam. Nós não fomos criados do macaco. Nós fomos criados do pó da terra. Se nós admitirmos que Jesus é Deus, nós vamos ter que admitir que realmente existe o diabo, existem os demônios, e que os demônios fazem ou são capazes de fazer tudo aquilo que a própria Bíblia revela. Enfim, nós vamos ter que concordar com a Bíblia. Nós vamos ter que dar o braço a torcer de que nós não estamos sozinhos nesse universo e de que nós somos controlados. A história é controlada, né, por uma vontade superior à nossa. Então, tem muita gente que não quer acreditar nisso. Tem muita gente que não consegue acreditar nisso e continua com filosofias, com explicações absurdas para a formação do homem, para o surgimento do universo. Existem muitas pessoas negando a existência de um Deus. Então, né, é por isso que há esse embate também. Mas, acima de tudo, quem não é ovelha realmente não vai conseguir crer. Só vai conseguir crer quem é ovelha. Tá bom? Avançando um pouquinho agora, e já caminhando para o final, versos 37 a 42. A divindade de Jesus confirmada. Se, por um lado, os religiosos estavam negando a divindade de Jesus, por outro lado,
As próprias Escrituras testificam essa divindade, as obras que Jesus realizou testificam o poder sobrenatural dele, a pregação do Evangelho, aquilo que João Batista pregou, também testifica a respeito do surgimento do Messias, da divindade de Jesus, e aquilo que a igreja prega atualmente também testifica. Vamos ver? Em primeiro lugar, a divindade de Jesus confirmada por intermédio dos milagres que ele realizava, né? Vamos ler do verso 37 ao verso 38. Se não faço as obras de meu Pai, não me acrediteis. Mas, se faço e não me credes, crede nas obras, para que possais saber e compreender que o Pai está em mim e eu estou no Pai. Veja, o que é que Jesus está querendo explicar aqui? Olha, será que as obras poderosas, milagrosas, sobrenaturais que eu realizo não são suficientes para que vocês percebam que ninguém pode fazer tal coisa, ninguém pode fazer o que eu faço, a não ser alguém que realmente, divinamente seja inspirado? Será que vocês não estão percebendo que isso não é obra de homem algum? Isso é algo sobrenatural? As minhas obras não significam nada para vocês? Os milagres, né? Então, a gente abre a palavra de Deus e a gente encontra aqui fatos realmente inexplicáveis. Como é que a ciência explica, por exemplo, a ressurreição de Lázaro? Como é que a ciência, por exemplo, explica a própria ressurreição de Jesus Cristo? O fato de o corpo de Jesus nunca ter sido encontrado. Como é que a história explica, por exemplo, o milagre da filha de Jairo? O milagre da transformação da água em vinho. Como é que a Bíblia explica, né, que míseros peixes e pães conseguem sustentar milagrosamente uma multidão de homens, mulheres e crianças? O milagre da primeira multiplicação dos pães, o milagre da segunda multiplicação dos pães. Como é que a gente explica isso? Como é que a gente explica o fato da água brotar da rocha? Como é que uma rocha pode brotar água? Como que a gente explica isso? Não tem como, não tem como. Só Deus pode fazer essas coisas, né? Mas, além das obras, né, a Bíblia também fala sobre o testemunho de João Batista. A gente vê explicando, as pessoas ainda se indignaram contra ele, né? Não conseguiram prender Jesus, não conseguiram matar Jesus por um motivo muito óbvio. Ainda não era a hora. Veja, todo mundo não, né? Mas uma boa parte das pessoas querendo prender Jesus. E Jesus ali, diante deles. Por que você acha que eles não prendiam Jesus? Querer, eles queriam. A Bíblia é muito clara em enfatizar a vontade dessas pessoas. Queriam porque queriam prender Jesus. Mas por que não conseguiam? É óbvio que não iriam conseguir prender Jesus e matar Jesus naquele momento. Sabe por quê? Porque Jesus falou que ele é quem dá a sua vida.
Então, ninguém pode pegar Jesus de uma hora para outra. Ninguém pode armar uma armadilha para Jesus. Ninguém pode pegar Jesus de surpresa. É ele quem dá a vida. É ele quem se entrega. E ele faz isso no momento em que o Pai determinou. No momento em que ele determinou se entregar, é que ele iria se entregar. No momento em que estava determinado para ele morrer, para ele ser sacrificado, é que de fato tudo isso iria acontecer como aconteceu. As pessoas poderiam fazer qualquer tentativa, jamais os planos de Deus seriam frustrados. Então não podiam antecipar a morte de Jesus. Não podiam antecipar. Jesus só ia ser preso, julgado, condenado e sacrificado na hora em que Deus, na sua eternidade, determinou. Tá bom? E agora sim, o testemunho de João Batista, né? A pregação de João Batista também confirmava a divindade de Jesus Cristo. Vamos ler os versos 40, 41 e 42 para a gente já finalizar. Veja. Novamente se retirou Jesus, né? Claro que, para além do Jordão, para o lugar onde João batizava no princípio. E ali permaneceu. Veja que Jesus não perde muito tempo com essas pessoas, não. Né? Às vezes a gente fica com medo, né, de contrariar alguém. Às vezes a gente fica constrangido de falar algumas verdades para certas pessoas, né? De assumir determinadas posturas dentro da igreja. Né? A gente fica, né, preocupado, querendo fazer ali a política da boa vizinhança. Olha, é bom fazer a política da boa vizinhança. Mas veja que Jesus, ele não está muito preocupado com quem não é ovelha. Jesus está preocupado com quem é ovelha. E por algum motivo, precisa ser levado a crer, está sofrendo. Né? Essas pessoas que ficam brigando contra o evangelho, essas pessoas que assumem uma postura contrária, né? Declaradamente contrária ao que Jesus está ensinando, né? Essas pessoas que ainda ficam falando mal do evangelho, criticando, não querem nada. Jesus se afasta dessas pessoas. Perceba o comportamento de Jesus. Jesus, ele dá explicações. Jesus, de alguma forma, interage com essas pessoas. Mas Jesus não perde muito tempo com elas, não. Jesus se afasta. Jesus vai procurar quem está afim do evangelho. Então, Jesus, ele se afasta e ele vai para outras bandas. Novamente se retirou para além do Jordão, para o lugar onde João batizava no princípio. E ali permaneceu. Jesus permanece distante desses religiosos, dessas falsas ovelhas. Jesus permanece distante dessas pessoas. E aí, versículo 41. E iam muitos ter com ele e diziam: realmente João não fez nenhum sinal, porém, tudo quanto disse a respeito deste era verdade. A pregação de João Batista. Né? Lembra do que João falava? Vai lá em Mateus, lá nos versículos, lá nos capítulos iniciais, que você vai ver a pregação de João Batista. Né? Versículo 42, então, e muitos ali creram nele. Essas são as ovelhas. Quem não é ovelha, assume uma postura contrária a Jesus.
contrária às Sagradas Escrituras. Brigam com as Sagradas Escrituras. Não se submetem, não vivem o Evangelho. Mas quem é ovelha, crê no Supremo Pastor. E aí? Você é ovelha? Você crê no Supremo Pastor? Você se submete a ele? Bom, para concluir, então, eu quero destacar 3 pontos para você. Em primeiro lugar, por meio da Escritura. O que nós aprendemos aqui? É possível evidenciar aqueles que são ovelhas. Evidenciar aqueles que são ovelhas. Tá bom? Pastor, como é que eu sei que na igreja tem ovelha e não tem ovelha? Olha para as Escrituras. Quer identificar uma ovelha? Veja quem se submete às Escrituras. Veja quem obedece ao Supremo Pastor. Veja quem tem disposição para seguir ao Supremo Pastor. Veja quem se coloca de forma arredia. Veja quem, não crê naquilo que a Bíblia está ensinando. Aí você vai saber quem é ovelha e quem não é ovelha. Compara a vida de uma pessoa com aquilo que as Escrituras dizem. E aí você vai saber se essa pessoa é ovelha ou não é ovelha. Segundo ponto que eu quero destacar na conclusão do estudo do capítulo 10. Nós aprendemos que o Supremo Pastor, olha aí, o Supremo Pastor dispensa uma série de quê? Benefícios e privilégios a quem? Às suas ovelhas. Por exemplo, a segurança da salvação. É um privilégio que só tem quem é ovelha. Você está seguro. Você está guardado pelo poder de Deus. Você não perde a vida eterna. Você que é ovelha não vai deixar jamais de ser ovelha. O que pode acontecer? É a pessoa não ser ovelha. É a pessoa nunca ter sido regenerada verdadeiramente. Aí ela não vai perder a salvação. Ela não vai perder aquilo que ela nunca teve, aquilo que ela nunca ganhou. Você só perde algo quando primeiramente você tem. Se você não tem, você não perde. O fato é que você nunca teve, então você não pode perder. Terceiro e último ponto. Existe, sim, um desprezo a Jesus. Tem gente que não quer saber do Evangelho. Tem gente que não quer saber de Cristo. Você pode falar, você pode pregar, você pode investir seu tempo na vida dessas pessoas, mas há pessoas que desprezam a comunhão do corpo de Cristo, a presença de Jesus, os ensinamentos de Jesus. Tem gente que não quer saber da Bíblia, tá? Então tem gente que despreza a Jesus e aos ensinos de Jesus, não está nem aí, tá bom? Então, essas pessoas não pertencem ao aprisco do Supremo Pastor. Elas dão evidências de que não pertencem. Então, nós precisamos ficar atentos. Tá bom? Precisamos assimilar esses 3 pontos possíveis de aprender a partir do capítulo 10. Tá ok? Bom, vamos ficar por aqui. Eu quero, então, voltar com você aqui, tá? E quero agradecer a você por ter estado conosco até esse momento. Quero me colocar aqui à disposição de todos vocês para o esclarecimento de dúvidas,
de algo que, porventura, talvez não tenha ficado muito claro. Eu sei que alguns pontos do estudo são densos, são, assim, até mesmo controversos, mas, queridos, eu tenho tentado procurar pautar as minhas explicações naquilo que eu leio das Escrituras. E tenho tentado mostrar, ler com vocês cada versículo, tenho tentado explicá-lo, discutir com vocês os versículos, as referências bíblicas, para que a gente possa, então, ter um entendimento equilibrado das Sagradas Escrituras. Tá bom? Então, que Deus abençoe a sua vida, que você tenha um ótimo final de noite, e eu continuo à disposição aqui para interagir com você. Ok? Grande abraço. Domingo, culto pela manhã a partir de 9 horas, culto à noite a partir das 19. Eu, se Deus permitir, pregarei no culto noturno às 19 horas. Tá bom? Deus abençoe e um grande abraço a todos vocês. Tchau!